Aleluia. Agradecer a igreja com a paz do Senhor Jesus, com a paz. É um prazer estar aqui hoje, poder ter a honra de trazer a palavra para vocês. E para vocês que já estão com a Bíblia e quiser abrir o livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem estiver achando pode dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz assim: quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Glória a Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Paulo. Eu oro ao Espírito Santo de Deus, me conduza na Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e que permanecemos na Tua palavra cada dia mais, até a Tua volta, Senhor. E assim oramos, o louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta Jeremias, ele estava numa situação bem complicada no período tumultuado da história de Judá. Ele estava preso no exílio babilônico, no cárcere, e talvez vivendo ali a situação mais difícil. E é interessante porque o texto, ele traz uma palavra muito bonita. A gente não consegue ver essa diferença de clama a mim, que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como entender que o profeta Jeremias, na verdade, ele estava preso num cárcere? E é isso que eu quero meditar com vocês hoje. Porque o cárcere, muitas das vezes, representa o nosso estado de luta, talvez de não conseguir superar as nossas situações, complicações que a gente vive no dia a dia. Porque o Senhor Jesus disse que no mundo a gente passaria por aflição, mas a gente que tivesse bom ânimo, porque Ele venceu e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o profeta Jeremias, preso ali no cárcere, viveu um momento meio que de angústia, quase perdendo a razão. E foi nesse momento que o Senhor começou a falar com Jeremias, exortar o profeta Jeremias. Dizia: Jeremias, clama a mim. Jeremias, não se entregue a essa situação, eu estou aqui. Jeremias, clama a mim, que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Aleluia. E o profeta Jeremias começou a clamar ao Senhor no seu estado de angústia. E ele era conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque ele via a iniquidade de Israel. Ele via a idolatria de Israel. Ele via as pessoas se perderem, se distanciando do Senhor. E isso gerava uma grande angústia. Só que o texto vai nos dizer que o Senhor, ele se agrada quando clamamos, quando perguntamos e quando pedimos a instrução do céu sobre qual o caminho que devemos seguir. Aleluia. Aleluia. E é isso que é muito importante nos nossos estados de cárcere. Muitas das vezes o desespero bate ao nosso coração. Muitas das vezes a luta nos cega. Muitas das vezes a gente quer orar e não consegue orar ao Senhor. Existem aqueles dias que a gente abre a Bíblia e não consegue nem ler a Bíblia. Existem dias que a gente quer o Senhor, mas a gente não consegue. E é nesses momentos que a gente tem que clamar ao Senhor. E é o momento que Ele há de anunciar coisas grandes que Ele tem a respeito das nossas vidas. Porque o Senhor, Ele tem compromisso com a sua palavra. O Senhor tem compromisso com aquilo que Ele lhe prometeu. E é nisso que precisamos nos agarrar, em perseverar nos dias maus. Porque infelizmente a gente vive um contexto de evangelho hoje, que as pessoas acham que a caminhada com o Senhor é uma caminhada fácil. A mensagem do evangelho se transformou
antropocêntrica, que é mais voltada às necessidades do homem. E muitas das vezes as pessoas se convertem com a ideia errada do Evangelho. Não pense você que as coisas assim vão ser tão fáceis de início. Quando nos convertemos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, é aí que entramos no nosso deserto. E é nesse processo que a gente precisa compreender que o deserto é necessário para transformar o nosso coração de pedra e transformar ele num coração de carne. Aleluia. Para que a gente tenha um novo espírito, como diz o Senhor. E Jesus fala em João 3,7 que vos é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. Aleluia. Só que é nesse tempo de espera que muitas das vezes é o que é mais difícil para a gente. Porque a gente muitas das vezes deseja ver a promessa ou viver aquilo que o Senhor Jesus tem na nossa vida para já. Ainda mais nessa geração que a gente vive, que é imediatista. E é muitas das vezes aonde que o Senhor ele quer nos moldar, nos ensinar, nos capacitar e nos trazer sabedoria e realmente se transformar num homem e numa mulher de Deus. Eu medito muito na história de José do Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, rejeitado por eles. Ficou longe do seu pai amado, tratado como um escravo, possivelmente dormindo mal, comendo mal, sendo humilhado e passando as maiores aflições que possivelmente a gente não consegue aqui imaginar. E ele se agarrou na visão que Deus deu a ele. Aleluia. E é nessa fé de José que a gente precisa perseverar. Porque toda a história de José, na verdade, ele aponta para Cristo. Sobre reconciliação com seus irmãos, quando ele se tornou governador, depois de 13 anos no Egito, passando as maiores provas, a mulher de Potifar, na verdade, quis se relacionar com ele, mas houve um momento que ele temeu a palavra de Deus e ele correu da face do pecado. Aleluia. A história de José, ela nos traz várias meditações que precisamos ter no nosso dia a dia, que não é negociar a palavra de Deus, que é buscar a vida de santidade e retidão com o Senhor e permanecer na visão que Ele nos entregou. Aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas esmorecem, as pessoas às vezes acabam desistindo do chamado e do propósito que o Senhor tem às nossas vidas. E não pensam vocês que o Senhor ele é misericordioso, mas quando a gente flerta com o pecado, a gente acaba atrasando esse processo na vida da gente, que é a promessa. Não é à toa que o povo do Egito passou cerca de 40 anos rodando pela sua desobediência e pela idolatria e por tudo aquilo que eles estavam fazendo. E eu estou trazendo essa palavra porque estava queimando no meu coração trazer palavras sobre perseverança e retidão com a palavra do Senhor. Porque o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Muitas das vezes somos nós que desistimos e flertamos com o pecado e entramos num estado como de Jeremias, de desespero. E é nessa tarde que o Senhor está dizendo para você: clama a mim, que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É nisso, meus irmãos, que precisamos, porque os dias são maus. São muitas lutas que geram angústia aos nossos corações. Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. Saber que Ele é fiel em nos levantar. E a luta que o Senhor permite nas nossas vidas não é para nos destruir, mas para nos capacitar. Por isso que ali em Mateus 15, quando o próprio Jesus manda os apóstolos para a tempestade no barco, ali traz várias meditações que precisamos ter no nosso coração. Aleluia. Porque quando Pedro, que foi o único, que quando viu e até pensou que Jesus seria um espírito, e Jesus falou com ele: vem Pedro. Pedro foi o único do barco que teve a coragem e a fé
de dar o primeiro passo. Aleluia. De dar o segundo passo, o terceiro passo em direção a Cristo. Muitas das vezes a gente sabe o que precisamos fazer, mas a gente se encontra sentado. A gente não rompe com aquilo que precisamos ter, que é um ato de fé, que é dar o primeiro passo que o Senhor Jesus nos mostrou que precisamos seguir. Glória a Deus. Só que nessa passagem tem uma mensagem muito forte, porque antecedente a esse capítulo foi a multiplicação dos pães. E ali os apóstolos ficaram muito felizes, cheios de si. Pô, estou ao lado do Senhor, que realizou todos esses milagres. E às vezes até a própria vaidade pode entrar no nosso coração. E o Senhor permitiu que ele passasse pela tempestade de forma intencional. A palavra de Deus vai dizer que Deus permite a prova na vida do crente porque é um centro educacional de Deus para preparar a pessoa. Então, quando Jesus permitiu que eles fossem para ali, para aquela tempestade, é porque ele quis dizer o seguinte, que muitas das vezes nos sentimos fortes, mas não podemos confiar na nossa própria fé, mas sim no Senhor. Foi no momento que Pedro ele acabou desfalecendo da fé por um momento, e Jesus pegou ele pelo braço, levantou ele e fez ele andar sobre as águas. O que o Senhor está querendo dizer nessa noite, não importa qual é o seu problema, não importa qual seja a sua situação, eu vou pegar você pelo braço, eu vou fazer você caminhar sobre a situação difícil, eu vou capacitar você, eu vou levantar você, eu vou te dar ousadia, eu vou te dar palavra, você vai ser um testemunho que vai envolver a minha glória, e a sua vida será um meio de alcançar outras vidas por aquilo que eu vou fazer sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é algo muito forte, meus irmãos, porque a perseverança é o tempo que o crente ele é provado por Deus. Em 1 Pedro, ali no capítulo 13, capítulo 1, do versículo 13 ao 16, ali nos fala sobre a perseverança nos dias maus. E que a gente não deve voltar às velhas práticas, da onde o Senhor Jesus nos tirou, mas que a gente persevere e que a nossa esperança seja o Senhor. Esse texto fala muito sobre o nosso dia a dia. Cada um de nós aqui tivemos alguma área de pecado, alguma área que a gente flertou, viveu, e que o Senhor Jesus nos tirou dali. Só que na base das lutas, dos processos da vida cristã, nas aflições, é onde o inimigo ele vem sugerir aos nossos ouvidos a velha vida. E é aonde que o Senhor e o apóstolo Pedro diz que a gente não deve olhar para trás, mas perseverar e seguir em frente na promessa e naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E é nisso que precisamos nos agarrar nos dias maus, porque a Bíblia fala que há o dia mau, mas o bom de tudo isso é que a Bíblia diz que há o dia bom. Então, não importa qual seja o tempo que a gente está vivendo hoje, não importa qual seja a situação que a gente vive hoje, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A nossa esperança é saber que o amanhã pertence ao Senhor e Ele pode mudar a aflição para a bênção, da aflição para a promessa. Mas o que o Senhor espera das nossas vidas hoje é a perseverança. Precisamos perseverar, não olhar para trás, mas seguir em frente. E o Senhor diz: marche para onde eu te mostrei, marche para onde eu te mostrei, marche, que chegando lá eu te mostrarei a terra prometida. Não flerte com o pecado, rejeita o pecado, mas siga que eu sou o Senhor e vou te capacitar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é essa palavra, meus irmãos, que precisamos nos agarrar nesse dia. Estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo os dias antecedentes à volta de Jesus. Estamos vendo tantas coisas acontecendo nesse mundo. Guerras, rumores de guerras, doenças, pestes. E quando se falar de paz, aí virá o grande mal. A Bíblia fala sobre o avanço da tecnologia. Como hoje a gente vive um mundo tecnológico. E que cada vez mais o mundo quer viver a ausência de Deus. Se eu tenho tudo, para que eu preciso do Senhor? Estamos indo para os últimos dias. E a palavra fala que seriam dias difíceis. Mas que o Senhor falou que a gente não se assuste.
mas que a gente persevere e que seja como as virgens prudentes, esperando o noivo e sabendo que ele vai nos levar para o Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa palavra de perseverança que eu quero trazer um testemunho para vocês sobre isso. Uma irmã trouxe um testemunho e louvado seja Deus pela vida dela, pela filha dela, e que o Senhor, como eu disse, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E o que precisamos é perseverar nesses dias e saber que Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele nos mostrou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui pela segunda vez hoje e não lembro quem estava aqui da outra vez que eu vim. Acho que quase todo mundo. Glória a Deus. De uma forma muito resumida, eu queria trazer um testemunho breve e um testemunho de que o Senhor Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Eu vivi muitos anos na homossexualidade, fui drag queen, rainha da parada gay, e em 2010 eu recebi uma palavra na rua de uma mulher, uma irmãzinha do COP, que ama as irmãzinhas do COP, glória a Deus pela vida dela. E ela trouxe uma palavra que eu tinha um chamado, que enquanto eu não vivesse meu chamado, nada daria certo na minha vida. Não conhecia o Evangelho, não frequentava igreja, vim de igreja católica, mas só fiz aos 10 anos, nunca mais me envolvi, e fui do mundo, das baladas, da homossexualidade, fui drag queen, e simplesmente recebi uma palavra que eu tinha um chamado. Em 2011 tive um sonho que eu vi um homem de veste branca, e esse homem olhava para mim, que era Jesus, e ele meio que me chamava, eu senti no olhar dele como se ele dissesse: segue, e acordei tendo uma visão com Jesus em 2012, 2011, 2012. Só que somente em 2018, quando tudo deu errado na minha vida, eu fui mandado embora justamente quando eu trabalhava, e na situação que eu estava mais quebrado, foi aonde que eu busquei a igreja. E muitas das vezes o nosso coração de pedra ele é resistente ao Senhor e viver suas promessas. Mas o bom é que Deus permite a aprovação para que Ele mude o nosso cenário. E é nisso que eu vivi, porque de uma forma sobrenatural Deus falou comigo que a vida que eu vivia ele não era compatível a ser o seu seguidor e que era necessário tomar uma decisão. E foi nesse momento que eu tomei a decisão. Eu escutei a voz de Deus de forma audível, falando comigo, me chamando a viver um novo propósito. E foi nesse momento que eu busquei a igreja, fiz a aula de batismo, e o dia do batismo foi no dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subir para a parada, a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. E o meu testemunho fala que não foi ninguém que falou que eu tinha que renunciar ou viver minha heterossexualidade, mas foi o Senhor que tinha um plano na minha vida e usou uma irmã do COP para falar de algo que só eu sabia da minha vida e ainda disse que Deus me daria uma esposa e filhos. E foi aí que eu tive um sonho, que eu vi uma mulher do meu lado e segurava um menino nos meus braços e esse menino falava pastor. E hoje estou no 4º ano do curso de teologia, pensa. Glória ao nome do Senhor Jesus. E simplesmente, irmãos, eu vou dizer para você, faz 6 anos que eu estou na presença de Deus. E assim, se alguém pregasse para mim, Jesus iria resolver todos os meus problemas e que talvez caminhando com Ele as coisas seriam mais fáceis. Eu digo para você que, embora eu vivi grandes milagres da parte do Senhor, eu acho que o que eu tive foi mais lutas. Lutas no processo de renúncia, luta das pessoas não aceitar minha mudança, luta das pessoas achar que eu estava virando um religioso, luta de se encontrar sozinho, luta quando veio a pandemia, eu não tinha dinheiro nem para sobreviver porque meu trabalho estava fechado, mas o Senhor cuidou de mim todo o tempo. Não faltou nada. E nos últimos momentos que parecia que ia dar errado, Deus levantava uma pessoa e me ajudava. Às vezes o cuidado de Deus envolve pequenas questões e grandes situações. Então às vezes a gente precisa observar mais. Deus toda hora Ele está nos abençoando e cuidando da gente nos pequenos detalhes. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Mas louvado seja o nome do Senhor. Só que eu digo para você, meus irmãos, eu abandonei 20 anos na pornografia, 12 anos na homossexualidade, e tive uma convicção de fé quando eu me batizei nas águas, que isso não era a vontade do Senhor, e para a glória dele, me diminuo, dedicando a Ele toda a glória. Já vai fazer 6 anos que eu nunca
mais vi isso, nunca mais me relacionei com ninguém, estou em santidade ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. E isso só é um testemunho claro que há mudança sim para aquele que entrega a vida para Jesus, mas precisa ter uma convicção de fé na palavra de Deus e viver aquilo que a palavra diz que é certo e abrir mão de tudo aquilo que é errado. Por isso que Romanos 12:2 vai dizer que não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai-vos a renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu posso dizer para vocês que o que eu mais passei foi luta nesses últimos anos, mas que em todas as minhas lutas eu nunca senti saudade do pecado, eu nunca senti vontade de voltar atrás, como diz o apóstolo Pedro, mas eu perseverei e sempre entendi que a minha esperança era o Senhor, e que no último momento que as coisas pareciam que ia dar errado, Ele vinha e mudava toda a situação. O que eu quero dizer para você nessa tarde, nessa noite, que a gente já tem uma pegar a noite, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Senhor pode mudar a sua situação. Não importa qual seja, nada é impossível para aquele que crê, para aquele que busca o Senhor. E Ele é fiel em cumprir as suas promessas. E nesse meio tempo, meus irmãos, comecei a pregar o Evangelho, comecei a ir em igrejas, comecei a ir em podcasts, dando testemunho, pregando a verdade da palavra. Sim, Deus ama homossexuais, mas assim como um heterossexual é necessário viver uma vida de renúncia. E na cosmovisão do Evangelho, como diz em Mateus 19, Jesus é explícito e claro que a única forma de união ali entre um homem e uma mulher de uma forma monogâmica, e que ali é o projeto de Deus que se chama família. Qualquer outro relacionamento que seja fora desse padrão, o próprio Jesus ele exclui, que não é permitido à luz da sua palavra. E precisamos entender que o Senhor ele é amor, mas em João 14:21 Jesus diz que aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Então é muito fácil dizer que eu amo Jesus, mas eu não busco seguir a palavra. Não sou perfeito, mas tenho que ter um coração verdadeiro em querer ser um discípulo de Cristo. Por isso que nesse projeto de família que o Senhor disse que tinha na minha vida, tudo foi acontecendo aos poucos. Eu recebi muitas palavras, irmãos, que eu iria casar, mas no final do ano passado, em julho, foi diferente. Um pastor amigo meu orou por mim, do nada, e não é de orar por todo mundo assim, só quando ele sente de Deus mesmo. E ele orou por mim e disse o seguinte: eu vejo uma reviravolta de Deus e em um ano você vai estar casando. Eu falei, glória a Deus. Só fiquei meditando depois e pensei, falei, olha, realmente, nessa vez agora meio que tem uma data, né? Antes não tinha, agora foi a primeira. E nesse processo eu segui em frente, porque o Senhor ele confirma, né? A gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, que nem toda revelação procede de Deus, e o que é de Deus ele confirma. E foi nisso que o Senhor foi confirmando, porque depois de um tempo eu tive um sonho, que eu vi uma outra cidade, um mapa, aquilo verde lá, meio amarelado, como tem nas revistas, né? E até pensei que seria missões. Eu falei, nossa, será que Deus vai me mandar para missões, né? Já que eu vi uma outra cidade. E aí, tudo bem, depois de um tempo orando, buscando em casa, o Senhor falou comigo em casa. E quando o Senhor fala, é aquela voz firme e clara falando com você. Ele dizia assim: a mulher que você vai casar mora em outra cidade. Aí eu fiquei imaginando, pensando, eu falei, nossa, faz sentido com um sonho, porque eu sonhei com outra cidade, né? Então, vou casar em um ano, sonhei com outra cidade, o Senhor disse, a mulher que você vai casar mora em outra cidade. E aí, um dia, minha mãe liga para mim e diz assim, meu filho, quanto que você vai me dar uma nora? Aí eu falei, mãe, quando Deus preparar, né? Porque eu estou na espera. E é uma coisa muito interessante, meus irmãos, a questão da espera. Eu tenho muitos amigos que se convertem, já querem casar, já meio acelerado. Mas eu digo para vocês que depois do meu 5º ano de fé para o 6º, eu criei a maturidade que eu estava satisfeito no Senhor. E quando a nossa satisfação está nele, parece que é nesses momentos que ele acelera o processo da promessa. Porque às vezes a gente pode estar colocando a nossa promessa em primeiro lugar, e saber que a gente precisa estar satisfeito no Senhor, e que o dia de amanhã pertence a Ele. E às vezes o Senhor pode até permitir que a promessa atrase um pouco, porque Ele quer nos ensinar a estar satisfeito nele. É o que eu digo, que se eu não tivesse conhecido a Aline, que entrou em contato comigo, ela viu minha live ali, conversou na live, depois mandou um WhatsApp, e na situação dela foi uma coisa bem interessante, porque ela mandou uma mensagem, ela foi muito direta.
Ela falou assim, olha, eu não queria mandar mensagem para você, mas a minha mãe falou para mandar, porque você tem a mesma história que eu. E 3 vezes eu escutei Deus falar comigo. A primeira vez eu pensei que era coisa da minha cabeça, porque minha mãe falou. Na segunda vez eu escutei uma voz dizendo assim, manda mensagem para ele. Ela falou, não, é coisa da minha cabeça. Não vou, porque não é uma mulher que manda para o varão, é o varão que manda para a mulher. E aí ela escutou uma terceira vez, manda mensagem para ele. E foi aí que ela obedeceu ao Senhor, mandou uma mensagem para mim e ela expôs essa situação. E eu achei muito interessante. Só que aí, eu não conhecia ela, tem um Instagram pequeno, então a probabilidade de eu conhecer ela era muito pequena. E ela me conheceu através do meu testemunho que eu dei na Karina Bach. E ela entrou em contato comigo, começamos a conversar, percebemos que os nossos pensamentos são iguais, muito parecidos, diria que uns 90%. O foco dela é santidade, já está há 7 anos esperando no Senhor. Aleluia. Ela também viveu como lésbica, como menino, se vestiu como menino. E ela disse que quando ela se converteu, que o rapaz que ela casaria que era uma joia rara, que viria de longe. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E foi Deus que falou com ela e com a mãe dela para ela mandar mensagem para mim. E Deus falou para mim que a minha esposa seria de uma outra cidade. E ela mora em Itacoaquecetuba. E aí a gente se gostou, a gente se compreendeu que Deus nos uniu e namoramos assim, não anunciamos a ninguém, mas ficamos nos conhecendo por uns 2 meses, quase 2 meses. Foi quando a gente realmente decidiu que era isso, que a gente iria casar. E foi quando eu fiz uma surpresa para ela, ela veio em Campinas, a gente foi no restaurante, no finalzinho. Pedi para tirar uma foto, sei que eu tinha combinado com meu irmão lá, o irmão na fé lá, que quando eu dissesse para tirar uma foto ele gravasse. Eu fiz surpresa. E aí foi no finalzinho que eu fiquei de joelhos, abri a aliança e pedi a Aline em casamento. A gente tem um noivo agora para a glória de Deus. E estou vivendo as promessas do Senhor. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que quando eu menos esperei, aconteceu. E Deus mandou a mulher certa. E exatamente quando a gente foi na igreja, porque na igreja a gente tem que ver um ano antes, questão das datas, né? E ela faz aniversário em julho, e a gente decidiu fazer em julho também, senti. E aí a gente foi ver com o pastor lá da igreja, o pastor Kleber, e a gente conseguiu uma data na primeira semana de julho, primeiro sábado de julho, 5 de julho, a data para nos casar, e fomos abençoados com o local, para a glória de Deus. E sabe o que é mais interessante dessa data? Foi no mês de julho que eu recebi a palavra que eu casaria em 1 ano. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. E o que eu quero dizer para vocês nessa tarde é que hoje eu vivo as promessas do Senhor. Quando em 2010 disse que eu tinha um chamado da parte de Deus, hoje eu estou vivendo um chamado, que é dar testemunho de Cristo, é pregar a palavra de Deus e alcançar vidas para o reino. E ainda mais o chamado, como diz em 1 Timóteo 3, sobre aqueles que almejam o episcopado. Um homem de uma só esposa, com pré-requisitos que ele precisa ter para o episcopado. Hoje estou no 4º ano de teologia, como disse, estou para me casar, estou terminando o curso em si, já faço atendimentos pastorais na minha igreja, na área da sexualidade, cuido de pessoas e tenho ido a muitas igrejas e hoje estou praticamente engatinhando para o meu ministério pastoral. E eu vejo a promessa do Senhor, a palavra do Senhor se testificando na minha vida para a promessa que Ele tem na minha vida. O que eu quero dizer para você é que a promessa que o Senhor tem na sua vida, ela vai acontecer, porque o Senhor, Ele é fiel. O que a gente precisa nessa tarde entender é que precisamos ter uma convicção de José, que quando o pecado bater a nossa porta, a gente não volta às velhas práticas, como diz o apóstolo Pedro, mas que a gente persevere na esperança no Senhor e na palavra do Senhor e não negociar a sua palavra, para que a gente tenha convicção daquilo que Ele nos prometeu que vai acontecer no tempo dele, e que a gente tenha essa vigilância, que não colocamos a promessa em primeiro lugar, mas que o Senhor esteja em primeiro lugar, que ainda que nada aconteça, Ele não deixará de ser Deus em nossas vidas. O que eu quero dizer para você nessa tarde: confie no Senhor, clame ao Senhor, Ele há de te responder, há de te anunciar
coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E na palavra do Senhor, literalmente nessa tarde, é para dizer que é isso, meus irmãos. Persevere. Clame ao Senhor. Os dias maus vêm, são dias que a gente está cansado, pensa em desistir. A gente às vezes pensa até que o Senhor esqueceu da gente, mas é nesse tempo que precisamos perseverar e não negociar a palavra do Senhor. Aleluia. E é uma palavra muito forte, porque precisamos também entender o contexto da nossa salvação. Irmãos, a palavra, como eu disse, que o Senhor diz em João 3,7, que vos é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo, buscar a santidade, e é o que diz Hebreus 11,14, que sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. Essa palavra do apóstolo Pedro, ali no capítulo 1, ele fala algo muito interessante, porque assim como uma criança que nasce, ela tem uma característica do seu pai, traços da sua mãe, a mesma coisa somos nós que estamos em Cristo. A característica que vai evidenciar que somos verdadeiramente filhos de Deus se chama santidade. E a santidade é a gente buscar viver uma vida reta de Deus, na palavra de Deus. E é algo que precisamos olhar para as nossas vidas, olhar para o nosso coração, olhar para as nossas atitudes. Porque, como diz em João 14:21, Jesus diz que aqueles que dizem que me amam seguem os meus mandamentos. Mas na continuação diz que aqueles que dizem que me amam e não seguem os meus mandamentos, este é mentiroso. O Evangelho é um confronto, meus irmãos. A primeira coisa que o Senhor Jesus diz ali em Lucas 9:23, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O Evangelho, se não houver renúncia e santidade em devoção à palavra de Deus, a gente está só se enganando. A gente precisa cada dia mais olhar para as nossas vidas, olhar para a palavra e ver naquilo que precisamos melhorar. Aleluia. Eu sei que esse tipo de mensagem hoje, como diz no curso de teologia, não está tão na moda. Mas eu não estou preocupado com a moda. Estou preocupado com a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque vivemos esse tempo de um evangelho antropocêntrico, mais voltado às necessidades do homem. O apóstolo Paulo, ele confrontava isso na cidade de Corinto. Não pensem vocês que a cidade de Corinto é tão diferente dos dias de hoje. Na cidade de Corinto ele confrontava a imoralidade sexual, a divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo. Existiam outros evangelhos, outros apóstolos que pregavam um evangelho diferente. Só que o apóstolo Paulo também fala aos Gálatas 1:8. Ainda que eu, ou vocês, ou um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente que vos prego, que sejas anátema. E anátema significa maldição. E se a gente prega um evangelho enganoso, vamos prestar contas. E essa pessoa que está indo, como diz a palavra, será que um cego pode conduzir outro cego? Ambos cairão numa cova. A palavra de Deus tem que ser a nossa referência. A palavra de Deus tem que ser o nosso alimento. O nosso alimento não pode só ser alguém da internet. O alimento, até o nosso pastor que prega, a gente tem que ver o que ele prega para ver se verdadeiramente o que ele diz está na palavra. Por isso que a gente não pode negligenciar a palavra de Deus como o nosso fundamento. Porque isso envolve a nossa salvação. Isso envolve a nossa vida eterna. E precisamos nascer de novo e ter um novo coração de carne, um novo espírito para poder entrar no reino de Deus. Dentro de nós existe uma raiz adâmica, mas o Senhor Jesus nos oferece a sua identidade. Como diz em Gálatas também, que aquilo que você mais alimentar vai prevalecer na sua vida. Talvez a reflexão que possamos ter hoje: o que é que eu tenho mais alimentado na minha vida? Os prazeres do mundo? As coisas carnais? Ou as coisas espirituais? Nisso que precisamos nos agarrar, meus irmãos. Estamos vivendo os últimos dias. Precisamos perseverar na palavra do Senhor. Ser as virgens prudentes. Ser aqueles que estão levando o evangelho. Porque quantas pessoas que estão na rua, que não conhecem Jesus e estão indo para o inferno. Pessoas que morreram na sua velha natureza. E a palavra fala: já nascemos mortos espiritualmente. E se morremos sem Cristo, vamos diretamente para a segunda morte, a morte eterna. Eu vim de uma área que envolve muita prostituição, drogas,
noitadas, bebidas. E quantos amigos que eu já perdi, que a minha dúvida é, será que já deu tempo de entregar a vida para Jesus? E eu louvo o nome do Senhor porque Ele me tirou de um ambiente que possivelmente, se eu estou aqui vivo hoje, é porque a graça do Senhor estava na minha vida. Aleluia. É porque o Senhor teve misericórdia em me retirar de um ambiente que ia me destruir. E é isso que precisamos ter uma convicção, irmãos. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos explicar mais sobre a salvação. Precisamos fazer as pessoas entenderem que se elas partirem desse mundo sem entregar a vida dela para Jesus, elas vão para a segunda morte e não tem mais volta. Uma eternidade inteira com a ausência de Deus, como será isso? E a gente ainda também vai ser cobrado. Não falo para vocês que não há dias que eu pego o Uber e quero falar de Deus para a pessoa, mas eu não consigo. Às vezes são lutas espirituais. Efésios diz que a nossa briga não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades do mal. Irmãos, eu fui num podcast com uma pastora dos Estados Unidos, estava fazendo um documentário sobre pessoas que fizeram transformação de vida nessa área da homossexualidade, através da vida do pastor Flávio Amaral, o LPD. E a minha luta na semana passada foi difícil. Uma luta que poderia querer desistir de tudo. Por briga, por divisão, por contenda. E que a gente precisa vigiar quando isso vem nas nossas vidas. Porque é na intenção de fazer a gente desistir de locais que Deus quer que a gente vá, de bênçãos que Deus quer trazer, e que antecedente à bênção sempre vem uma grande luta para nos desmotivar. E nisso eu vivi um grande propósito, de dar o meu testemunho, e que através da vida daquela pastora em seu canal, vai levar esperança a muitos homossexuais que buscam a mudança de vida e não sabem como. Eu recebo mensagens no meu Instagram de rapazes que já foi na igreja, que foi para o mundo, que fez a transição de gênero, que modificou o seu corpo e que deu glória a Deus pela minha vida, dizendo que ele sente todos os dias o Espírito Santo dizer que ele está errado e que ele precisa voltar para a casa do Senhor. E a igreja precisa se preparar para receber essas pessoas, que são almas que o Senhor Jesus quer resgatar. Porque o Senhor Jesus fala que não veio condenar algo que já está condenado, mas que Ele veio salvar por aquilo que foi perdido. Uma alma convertida para o reino de Deus vale mais do que todo o dinheiro do mundo. E é nisso que me gera angústia, porque essas pessoas precisam conhecer o Evangelho. Essas pessoas precisam ser salvas. Essas pessoas estão mortas espiritualmente, que não conseguem enxergar que o desejo do seu coração leva ao seu próprio mal. E não na sua sexualidade. Quantos rapazes estão com problemas nas drogas, na prostituição, com a vida destruída, adquirindo doenças e outras coisas mais? Precisamos levar o Evangelho da salvação para essas pessoas. Precisamos falar do amor de Jesus para essas pessoas. Esses tempos eu fui com alguns irmãos fazer evangelismo em Goiás, Rio Verde. A gente foi num local que envolvia prostituição. E a Betinha, uma irmã na fé, ela foi falar do amor de Jesus para um prostituta. Pensa que essa mulher começou a chorar. E pensa do quanto que ela estava sentindo o vazio e a necessidade de buscar Deus. E muitas das vezes, muitas dessas mulheres, elas não voltam para casa. Uma noite louca de bebida e drogas, envolvimento com coisas erradas ou com pessoas erradas que acabam no fim trágico. Imagina uma alma dessa partindo sem Jesus. Precisamos. São os últimos dias. Jesus está voltando. Ele quer uma igreja viva, uma igreja que prega a sua palavra, uma igreja que fale do seu amor, que fale da salvação. Porque muitas das vezes a igreja se acostumou hoje a trazer uma mensagem só da provisão, uma mensagem que Deus lhe ama, mas que Deus não te exorta a renunciar, a buscar a santidade e a viver os mandamentos de Deus. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E João 3,36 diz que aqueles que têm a Cristo têm a vida eterna, aqueles que não têm a Cristo, nele permanece a ira de Deus. Antes que Deus nos julgasse, Ele mandou o seu Filho em morte de cruz para pagar pelo nosso preço, para nos justificar. Porque assim como no Antigo Testamento, nas pragas do Egito, pediu que quando a morte fosse passar ali nas casas, que ali fosse manchado com o sangue de cordeiro, que essas casas elas não passariam pela morte e permaneceriam em vida. Assim o sangue de Jesus em morte de cruz, todo aquele que entregar sua vida para Ele, ter como seu Senhor e Salvador, será salvo. E através do sangue dele somos justificados para a salvação e vida eterna.
Precisamos, meus irmãos, pregar o amor do Senhor, a cruz, a redenção, a reconciliação, porque vai chegar o dia que Deus virá com a sua ira sobre aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, permanecerão na ira de Deus. Eu oro, meus irmãos, fazendo um apelo para vocês nessa tarde, um apelo para que você, possivelmente, que está longe do Evangelho, para você que talvez pelas lutas da vida, pelas frustrações, pelas angústias, se distanciou da presença de Deus. Eu clamo e te chamo hoje para um reconciliamento. Eu te chamo hoje para refazer o seu relacionamento com Jesus, de buscar a salvação e também viver os projetos que Deus tem na sua vida. Além de Deus nos amar e nos salvar através do seu Filho, que pagou alto preço por nós, Ele é tão amoroso que Ele nos abençoa, que Ele nos dá um novo começo, uma nova história. Por isso que o Salmo 126 vai dizer que aquele que estava fundado no pecado, o Senhor o pega, o levanta, o transforma, coloca um novo cântico em seus lábios, um novo motivo de sorrir, porque o Senhor oferece uma nova história. Eu quero dizer nessa noite que não é o fim para você, mas sim o começo em Cristo Jesus. Por isso que nesse momento eu chamo, se alguém ainda não entregou a vida para Jesus. Mas também eu quero chamar aqui na frente alguém que está cansado, alguém que já pensou até em desistir nessa semana, alguém que pensou até que o Senhor não queria mais saber, ou achava que o Senhor não se importava mais com você. Eu chamo aqui na frente também pessoas que têm familiares que estão no mundo, pessoas que precisam conhecer do amor de Jesus, e a oração do justo tem muitos seus efeitos. Precisamos nesse momento orar pelas nossas famílias, precisamos nesse momento clamar ao Senhor pela sua misericórdia, pela salvação deles, porque somente a misericórdia do Senhor que poderá salvar essas vidas. Conhecemos a verdade nos libertou, mas o nosso próximo também precisa conhecer essa verdade que liberta, que transforma. Por isso que João 8,36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E somos livres em Cristo Jesus, não mais com o jugo da condenação em nossas vidas, mas sim a liberdade que o Senhor nos ofereceu para a vida eterna. Aleluia. Então nesse momento eu queria pedir, já que não vem ninguém na frente, mas que a gente baixasse o rosto nesse momento, numa oração, e que a gente apresentasse ao Senhor as nossas famílias, os nossos primos, primas, tios, tias, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na homossexualidade, pessoas que precisam conhecer o amor de Deus e da salvação. Por isso, nesse momento, eu vou fazer uma oração e pedir ao Senhor que Ele venha operar na vida dessas pessoas e que na sua intimidade com o Senhor apresente o nome dessas pessoas. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos glorificá-lo, Senhor, exaltá-lo, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus soberano, que nada é impossível para o Senhor, para aquele que crê, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa palavra que foi dita hoje, Senhor, que o Senhor trabalhe, ó Pai, a vida destas pessoas que estão aqui presentes, que o Senhor traga direção sobre a vida delas, perseverança sobre a vida delas, que elas não olhem para trás, mas olhem para a frente, pela esperança no Senhor. Mas ora o Senhor Jesus também orando e intercedendo, Senhor, pelas pessoas e suas famílias que ainda não o conhecem, que precisam ser alcançados e transformados, ó Pai, pela Tua graça. Eu oro, Senhor Jesus, mas a Tua palavra diz que em Tiago, que o Senhor é aquele que sonda a mente e o coração humano. Eu oro, Jesus, para que essas vidas, ó Senhor, que só o Senhor sabe no secreto que elas passam, o Senhor venha alcançar a vida delas e transformar a vida delas. A Tua palavra diz, Senhor, em Ezequiel, que o Senhor é aquele que tira o coração de pedra e lhes dá um novo coração de carne. Que o Senhor tire aquele espírito que lhes dá um novo espírito. Senhor, transforma, Jesus, essas pessoas que ainda não foram alcançadas, ó Senhor, pela Tua graça. Eu oro, Jesus, porque a intenção do Senhor não é condenar, mas é salvar. Eu oro, Jesus, porque o momento da igreja ser arrebatada se aproxima. Mas eu oro, Jesus, para que essas vidas venham ser alcançadas, dessas famílias que precisam estar preparadas, ó Pai, para a Tua volta. Eu oro, Senhor Jesus, profetizando cura, libertação, repreensão de todo o mal, que toda mentira de Satanás caia, que toda seta, que todo dardo inflamado, que toda opressão, Pai, caia por terra. Mas como diz a Tua palavra, conheceis a verdade vos libertará. Que eles conheçam a verdade, que eles sejam libertos em Cristo Jesus.
Por isso que em si, Senhor, nesse momento eu oro, apresentando a vida dessas pessoas diante do teu altar. E crendo que o Senhor é fiel perante a tua palavra. E que as promessas que o Senhor tem sobre a vida deles acontecerão para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E assim, agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, de trazer a palavra, um testemunho e de poder falar do amor de Deus. E que, para mim, que era uma pessoa no mundo que muitas vezes alguém dizia que não tinha mais jeito, foi nesse momento que o Senhor olhou para mim e disse: é desses que eu quero, é desses que eu vou buscar e vou transformar, porque eu sou um Deus amoroso e quero salvar e transformar vidas. E agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Deus continua te abençoando, irmão Raquel, te usando, em nome de Jesus.